Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. João 3,16. Nós estamos em época de Páscoa e eu me peguei pensando, né? A gente olha ao redor e todo mundo pensando em ovo de Páscoa, quantos ovos eu vou ganhar, e chocolate, e comemoração, e reunir a família para trocar ovos de Páscoa. Não que isso esteja errado. Eu me peguei pensando no significado verdadeiro da Páscoa, que por muito tempo eu pensei que fosse ovos de Páscoa, coelhinho da Páscoa, coelhinho que bota ovos. Mas depois que nós nos tornamos cristãos, nós começamos a entender realmente o significado desse dia. Porque Páscoa, o que queria dizer Páscoa? Em Êxodo 3 começa a ser contada a história dos israelitas, que por muito tempo foram escravos no Egito, escravos de um faraó que era muito carrasco, e Deus ele usou então Moisés para ser o libertador desse povo. Ele enviou Moisés para falar com o faraó e tentar libertar. Só que o faraó, como eu falei, ele era carrasco, então ele não queria libertar o povo. Então Deus começou a enviar pragas que iriam atingir todo o Egito. Aconteceu da água virar sangue, aconteceu pragas de insetos e entre outras coisas. E cada vez que vinha uma praga, o faraó libertava o povo e quando o povo saía, aí a praga cessava, ele voltava atrás e prendia todo mundo de novo. Então Deus ele precisou ser um pouquinho mais drástico com aquele povo do Egito, com o faraó, principalmente. A última praga que ele enviaria seria o anjo da morte. Isso se encontra em Êxodo 12. Então, esse anjo ele ia passar a noite e ele iria eliminar todos os primogênitos de cada família, inclusive o filho mais velho do faraó. Mas, para os israelitas e aqueles que acreditassem, passassem a confiar em Deus, nisso eu incluo alguns dos egípcios, ele deu uma alternativa, que seria o sacrifício de um cordeiro, onde a família se reuniria e celebraria uma espécie de Páscoa. Naquele momento foi um sacrifício eficaz, que seria sacrificar o cordeiro, eles consumiriam o cordeiro, estariam em família, e eles pegariam o sangue desse cordeiro que foi sacrificado e eles iam passar nos umbrais das portas, nas vergas das portas, ao redor. Isso significaria que ali naquela casa o cordeiro tinha sido sacrificado e eles acreditavam na libertação. Ok, então à noite, quando esse anjo chegou e passou pelo Egito, todos os primogênitos foram morrendo, inclusive dos animais. Mas quando chegava numa porta que tinha o sangue, que era a marca do cordeiro, ele passava direto. E naquela noite, então, o faraó ele entendeu, digamos, com quem que ele estava lidando. E ele permitiu que o povo partisse. O significado da Páscoa, então, não é coelho da Páscoa. Na verdade, em hebraico, Páscoa significa pular além da marca, passar por cima, poupar. A palavra que eu mais gosto e mais acho apropriada é poupar. Todos aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas suas casas seriam poupados, os seus filhos. Então, eu te pergunto, por que sangue? Não poderia ser, sei lá, uma outra marca, né? Botar uma plaquinha na porta, talvez? O sangue ele era para ensinar a importância do sacrifício do cordeiro, que futuramente seria Jesus, esse cordeiro. E ele viria morrer e por todos os pecados do mundo ele levaria sobre si. Ou seja, ele veio morrer por mim e por você, sem nós nem pensarmos em nascer. E eu fico pensando que Deus ele realmente nos amou demais, porque o cordeiro ele viria tirar o pecado de todo mundo. E nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Não a morte aqui nessa terra, porque todos nós estamos sujeitos, mas a morte eterna. E a partir do sacrifício desse cordeiro, do Filho de Deus, nós temos a possibilidade de ter a vida eterna. A Páscoa, depois daquele episódio no Egito, ela seria eternamente celebrada. Era um estatuto perpétuo. Hoje em dia, nós não celebramos mais com o cordeiro, porque Jesus já pagou o preço, já foi o nosso cordeiro, já derramou o seu sangue por nós.
Então, eu gostaria que você pensasse na Páscoa não como hoje em dia as pessoas veem, como o comércio faz a Páscoa ser, né? Coelho e ovo e chocolate. Não que isso esteja errado totalmente, não está errado você celebrar com a sua família nesse dia, se reunir e trocar doces, chocolates, não está errado. Mas não pense na Páscoa como coelho e ovos. Pense na Páscoa como libertação. O dia em que Deus enviou o seu único filho, o seu primogênito, para se sacrificar por nós, para levar sobre os seus ombros o nosso pecado, para que nós, hoje, não fôssemos mais escravos do pecado e tivéssemos a possibilidade de olhar para o futuro e ver o céu que nos aguarda, a libertação que nos aguarda e uma vida eterna. Então, eu não quero te desejar hoje uma feliz Páscoa. Eu quero te desejar uma feliz libertação. Fique com Deus, medite nesse vídeo e que Deus te abençoe.